pessoal que está conosco aqui, muito obrigado aí pela participação. Tá? Tem uma série de colegas aqui que eu estou vendo aqui que a gente já conhece, alguns para mim é novidade, mas todos são muito bem-vindos para participar desse primeiro webinar desse ano, né? Esse primeiro webinar é um primeiro webinar chique, né? Porque eu convidei aqui exatamente um dos maiores especialistas aí de aço inoxidável do país, aí, principalmente dessa área de aplicação de inox na indústria de açúcar e de álcool, né? O José Antônio Nunes de Carvalho, né? Ele é diretor técnico da Select Consultant, né? E falando só um pouquinho, né, do Zé Antônio, né, para quem ainda não teve a oportunidade de participar de algum treinamento ou de palestras com ele, né, ou mesmo de consultorias, né? O Zé Antônio, ele é engenheiro metalúrgico, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, o FOP, e com curso de mestrado, né, Zé Antônio, em metalurgia física na área de corrosão pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Ele atualmente é diretor técnico da Select Consultant, uma empresa de consultoria com foco em seleção de materiais, treinamentos, perícias, né, e prestação de serviços, né? O Zé Antônio foi engenheiro da Peran Salsa América, né, por mais de 30 anos, né, Zé? Tendo Sim. atuado com os aços inoxidáveis em diversas áreas, aí, como pesquisa, desenvolvimento, processo, produção, enfim, aplicações em diversos segmentos de mercado, entre elas a usina de açúcar e álcool, né? Petróleo e gás, sistema de exaustão, enfim. Ele também foi professor da Unileste, Minas Gerais, nas disciplinas aí de corrosão e de materiais para aplicações em altas temperaturas do curso de Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais, né, por 5 anos. E também de pós-graduação do curso de Engenharia de Manutenção, né, com foco na seleção de materiais, corrosão e aços para aplicações em altas temperaturas. O Zé também foi professor da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, o FOP, né, na disciplina de aços especiais, por 6 anos. E professor da Fundação Geraldo Perlingeiro, né, de Abreu, né, na área de pós-graduação de Engenharia Metalúrgica e Mecânica, desde 2013. E está com a gente, na Binox também, já há vários anos aí como um consultor. Então, Zé Antônio, seja muito bem-vindo. Acho que eu não consegui falar toda a seu currículo, né? Mas só um resumo bem rápido para que todos possam te conhecer melhor ainda, né? Então, muito obrigado, Zé, por estar participando aqui com a gente desse primeiro webinar desse ano, ok? Ok, muito obrigado, Paulo, pelas palavras. Boa noite a todos. É um prazer de minha Boa parte estar noite. participando com vocês. E foi muito bom mesmo ter resumido muito isso, e porque isso é o que mesmo importa, né? O que importa mesmo é divulgar o ácido inoxidável e fazer que mais pessoas interessem por ele, interajam com ele e aproveitem todos os benefícios que eles possam ter, né? Muito obrigado. É verdade. O nosso bate-papo hoje é essa possibilidade de utilização e o que já foi feito, né, com ácidos inoxidáveis e usinas de açúcar, para dar uma visão geral muito rápida, né, porque nós temos praticamente uma hora só para falar sobre isso, e, à medida do possível, se tiver alguma dúvida de vocês, a gente pode também tentar ajudar, esclarecer e explicar em melhor detalhe alguma questão que vocês queiram colocar para nós. Hoje o assunto é açúcar e álcool, né? É um Sim, assunto que atrai muita gente, muita curiosidade, porque é um setor que no Brasil existem aí mais de 300, né, usinas instaladas aí moendo cana-de-açúcar, né? Só uns dados para a gente se situar quão relevante é esse setor, né? Falei aí, eu peguei aqui uma publicação da Frente Parlamentar da Agropecuária, dizendo que tem 367 usinas instaladas, né, moendo mais de 650 milhões de toneladas de cana aí, por ano no Brasil. O nosso país está em segundo lugar na produção de etanol, né, no mundo, né, primeiro é Estados Unidos, né, e em primeiro lugar em açúcar, né, em escala global aí. Essa indústria, essa cadeia sucroenergética, né, ela representa aproximadamente 2% do PIB nacional, é muita coisa.
né, dos 5.500 municípios, mais ou menos, né, que existem no Brasil, mais de 1.000 estão envolvidos com essa cadeia, né? E mais de 700 mil vagas de emprego formal, né? Então, é um setor extremamente pujante, né, relevante no Exato. Brasil. E o inox, esse setor, né, de produção de açúcar, a gente já sabe desde a época do Império, né? E depois da produção de álcool, né, com mais força depois do pró-álcool. Mas o inox, né, é relativamente novo nesse setor, né? Não tem mais do que aí 20 anos, Não, coisa desse é tipo. verdade. Então, só para a gente saber, mostrar o potencial que tem nessa área, né? E o futuro brilhante que eu acredito que o inox tem nessa área. Ok? Historicamente, né, Paulo, só para aproveitar o que você começou a ponderar aí no início, a produção de açúcar no Brasil começou primeiro com aço carbono, depois passou para cobre, e foi engatinhando até chegar nos processos tradicionais, que eram basicamente em relação a cobre e aço carbono. E o pró-álcool, que introduziu mesmo uma produção significativa de álcool, foi a partir do final dos anos 79, 80, 81, que começou mesmo uma maior pujança, e aí com a necessidade mesmo de entrar com ácidos inoxidáveis para fazer frente à corrosividade de uma planta, de uma destilaria de álcool, né? A cultura inicial do ácido inoxidável era que se podia usar o ácido inoxidável, ele suportava tudo e aguentava qualquer exigência mais rigorosa, e não foi isso que foi observado no início do pró-álcool, né? Em 79, 80, 81. Houve uma série de produtos de problemas de corrosão, mas os inoxidáveis austeníticos entraram nessa linha exatamente por ter uma resistência à corrosão mais alta do que os ferríticos, e a cultura do álcool, como o açúcar não tinha nada de utilização de inox ainda até então, começou a importar essas influências de conceitos do ácido inoxidável austenítico, julgando os ácidos inoxidáveis austeníticos dentro do processo de açúcar. Porque o que começou na fase inicial a ser observado é que, para a melhoria da qualidade de açúcar, porque o açúcar era muito contaminado, com pontos pretos, com produtos de corrosão do ácido carbono, contaminava o açúcar e manchava o açúcar não conseguia ter um grau de brancura adequado para exportação e tal, era os pontos pretos. E o ácido oxidável, com essa importância que ele passou a ter na melhoria da imagem do açúcar, e o açúcar sendo considerado também como indústria alimentícia, começou-se a haver essa migração, né, bem incipiente ainda, do inox entrando também na cadeia do açúcar. Mas entrou com essa linha de ácidos inoxidáveis austeríticos que eram mais resistentes à corrosão. E a gente sabia que na exigência do segmento produtor de açúcar, como era uma questão mais de evaporação, né, de condensação do caldo, depois transformação do caldo em cristais de açúcar, isso tinha muito a ver com troca térmica. E os ácidos inoxidáveis austeníticos, também conhecidos desde o início como também ácidos refratários, não tinham uma boa condutividade térmica. Então, foi uma luta a gente entrar com os ácidos inoxidáveis ferríticos, que são mais ou menos comparáveis com os ácidos carbono em troca térmica, para esse segmento, né? Então, aí foi mais ou menos separando, sabe, os ácidos inoxidáveis austeníticos para álcool e os ácidos inoxidáveis ferríticos para açúcar. Mas ainda assim existe uma possibilidade de combinação entre eles, que aí é a melhor combinação possível, né, dentro de uma usina integrada, por exemplo, que é aí que produz tanto álcool quanto açúcar e faz o beneficiamento da cana para gerar um produto ou outro, né, de acordo com o preço de mercado e as possibilidades de exportação ou não. Mas essa é mais ou menos uma posição histórica, né, entre o que o aço inoxidável fazia como papel de resistência à corrosão no álcool e fazia com relação à troca térmica no açúcar. Bom, então esse aí é o nosso evento de hoje, né? E aqui
é mais ou menos o que eu falei, né? Essa história do pró-álcool e do açúcar e do álcool, né? O ácido carbono em relação à qualidade do açúcar, impactando principalmente nos preços, né? E na contaminação do açúcar, e os aspectos de corrosão no álcool, e essa diferenciação entre troca térmica e eficiência para os ambientes de açúcar, né? Tem um outro componente importantíssimo no meio do negócio, de alta corrosividade, que é a vinhaça. Tem ações de ácidos inoxidáveis próprios para vinhaça, a quente e a frio, dependendo de como é o descarte, a distribuição, né, dessa vinhaça, desde a destilaria até o campo, né, para ser reutilizada como fertilizante, né? A questão dos lavadores de gás de caldeira, que também exige e tem possibilidades para ácidos inoxidáveis, com impactos aí na qualidade dos lavadores, principalmente com relação ao tipo de terra da lavoura, o tipo de palha das canas, o tipo de cavaco que pode ter, se tem alguma coisa adicionada a mais, né? E agora, mais recentemente, também esses etanol à base de milho, de outros produtos, né? Outros grãos. Um conceito também importante que tem que ser falado é que, no caso das caldeiras para reaproveitamento térmico das usinas, a caldeira não te dá o direito de queimar tudo que você imagina, né? Que ela possa ser um incinerador para aproveitar todas as possibilidades de calor da, 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 da usina, seja de açúcar de álcool ou uma usina integrada. Os tipos de adubos atuais e os equipamentos que impactam também nas exigências de corrosão, né? Porque tem adubos de nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente potássio, que entra como cloreto de potássio, que também é um agente agressivo, né? E detalhes de processo, tanto de álcool quanto de açúcar, os insumos, alguma coisa de solubilidade que possa ser melhorada, ou como o impacto dos ácidos oxidáveis com relação aos equipamentos que estão sendo fabricados, as possibilidades, no caso de tubos, de fixação desses tubos, de mandelhamento, né? Como eles são mandelhados e como são feitos para ter uma possibilidade de limpeza e evitar alguns processos corrosivos, principalmente das entre-safras. E, além disso, tem o comportamento do tubo em si, quando você entra, primeiro, substituindo o tubo para garantir uma troca térmica melhor, você tem que pensar também na compatibilidade desses tubos com o restante do equipamento, que ainda é de aço carbono, né? Nós estamos falando, por exemplo, de costados, de tetos de equipamento que são de aço carbono, dos espelhos, dos feixes tubulares, dos fundos de equipamento que ainda são de aço carbono, e tentar evoluir, né, esses equipamentos, ou pelo menos escolher aços inoxidáveis que sejam mais compatíveis com esses aços carbono, principalmente com relação ao comportamento de dilatométrico, né, de coeficiente de dilatação, ou equivalentes ou mais próximos. E tem a questão da corrosão bacteriológica, que também pode ser um tipo de corrosão que exija mais de ácidos inoxidáveis, e o que fazer também para controlar esse tipo de corrosão bacteriológica. É mais ou menos sobre esse contexto aí que nós vamos falar um pouquinho, tá? Então, aqui é uma visão global de uma usina, né? Depois eu vou separar com relação a açúcar e álcool, mas aqui, a grosso modo, bem resumidamente, você tem a recepção da cana, estão vendo meu mouse aí? Aqui tem o esterão de cana, né? Aqui entra nas moendas e aqui sai o caldo, né? Tem o Pois é, processo difícil, tá difícil de ver, viu, Zé? tá. Tem o processo, Porque depois eu vou aumentar. Tem o processo de decantagem. coloca o seu mouse numa cor aí Deixa eu ver aqui. vermelha, talvez ajude. Eu vou fazer aqui. Opções de ponteiro.
Aqui não, Mais né? para baixo, opções de ponteiro. É lá mesmo onde é que você estava, só que era opções de ponteiro. Eu não vi, não. Deu uma complicação aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou voltar aqui. Eu não tinha entrado nessa tela aqui ainda, deixa eu ver como é que eu vou sair daqui. Você vai ter que sair e voltar na apresentação, começar tudo de novo. É, tá, só um Porque minutinho. era só a opção de ponteiro. Aí, agora você joga na tela de novo. Isso, agora clica, Aqui, né? tá mais abaixo. É, Opções de ponteiro aí, tá vendo? deixa eu ver aqui. Tem Apontador caneta. laser. Caneta, ou então apontador laser, né? Aí, ó, pronto. Aqui. Ah, tá. Então, aqui você tem a recepção da cana, né? O esterol transportador de cana, joga tudo na moenda, pode ser cana lavada, né? Aqui tem o processo de lavagem também, a úmido, e sai o caldo. Tem os processos de decantação, né? E depois tem os processos de início de aquecimento do caldo, né? E aqui começa a evaporar e cristalizar e sai o açúcar, né? Esse é o processo tradicional de produção de açúcar. Você clarifica o caldo, né, com compostos à base de enxofre, para fazer um açúcar de melhor qualidade, com uma brancura, que também tem um processo exigente do ponto de vista de corrosão, inclusive para os ácidos inoxidáveis. Ou então você, com o caldo, você fermenta o caldo, gera o vinho e depois destila o vinho para fazer o álcool, né? E os diferentes subprodutos. E aí sai o rejeito do processo, que é a vinhaça, né? Então, no caso da cana, esse aqui seria o fluxograma do açúcar, resumidamente. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, por exemplo, nos esterões onde passa a cana picada, ou cana a úmido, né? Quando é uma superfície de ácido carbono, durante a safra você vê uma superfície assim, né? Toda comida por processo de corrosão relativamente generalizada, e esses produtos de corrosão são arrastados como sujidades para dentro do processo, contaminando o caldo, né? E na parada da entre-safra, tudo isso aí volta a enferrujar, a superfície fica marrom, completamente amarronzada, como se fosse um aço carbono, e quando começa a safra, vai tudo de novo para dentro do processo. Quando nós começamos a fazer as primeiras incursões dos ácidos inoxidáveis, foi desenvolvido um ácido inoxidável ferrítico, relativamente de baixo custo e mais resistente à corrosão e abrasão úmida, que resultou nesse tipo de comportamento, tá vendo? Então, isso impacta diretamente na qualidade do produto, seja o álcool, seja o açúcar. Aqui, para vocês terem uma ideia, também é uma visão, né, desse esterão, né, do lateral do condutor. Numa determinada usina, a espessura original de 6,35, depois de 5 safras, caiu para 5,85. Então, caiu meio milímetro, né, em 5 safras. O aço carbono caía de 6,35 para 2 milímetros, 3 milímetros, por 2 safras. É muito diferente o comportamento e o impacto direto na qualidade, né, do produto que vai ser produzido. Então, tem esse efeito de ácidos inoxidáveis resistentes à abrasão, corrosão e a úmido, né? A seco não tem muita diferença, né? Porque os ácidos inoxidáveis também existem mais ácidos, outros tipos de ácidos inoxidáveis, outros preços também, mais resistentes também à abrasão assim. Então, aqui no caso, agora, do álcool, das destilarias de álcool, né? Diferentemente de usinas de açúcar, você entra os processos de evaporação, né, do vinho, os trocadores de calor e as diferentes colunas de destilação, até fazer o álcool. A primeira destilação vai abastece a segunda, vai para a terceira, quarta, quinta, até o quinto estágio de evaporação para fazer o álcool anidro. À medida que você vai
saindo de um estágio para outro, você vai reduzindo a quantidade de água que está no álcool, né? Então, você faz os processos todos e depois faz os processos de cristalização, né? E, 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 e sacamento até sair o produto acabado. Existem processos mais exigentes e outros menos exigentes nessas usinas de Sim. açúcar e também na destilaria de álcool, é isso? Os processos mais exigentes, do ponto de vista do álcool, são os processos mais iniciais, onde ainda tem muita é, é, temperatura para provocar a destilação, né? E os trocadores de calor e a qualidade da água, que exigem ácidos inoxidáveis ferríticos, com molibdênio para resistência à corrosão por pits, e a gente adapta para ter uma troca térmica, pelo menos, razoável, né? Nesses trocadores de calor e nessas colunas. Mas à medida que também você vai evaporando, você vai havendo concentração de sais na água. Então, depende, a qualidade da água também é muito importante. E dentro desses sais aí, o principal que vai aumentando é o sal, é o cloreto, né? Quanto Uhum. mais há cloretos e tendência de cloretos mais altos, vai havendo, principalmente para ácidos inoxidáveis austeníticos, mais riscos, principalmente em temperaturas também mais altas, né? Mais risco de corrosão por pits, corrosão em frestas e principalmente corrosão sob tensão. Então, existia, né, muita falha em campo de trincamento de tubos por corrosão sob tensão, porque aí associadas a ácidos inoxidáveis austeníticos, de teores de cromo relativamente mais baixos, mas de estrutura austenítica, que falhavam por corrosão sob tensão, quando tinha a estrutura austenítica, temperaturas acima de 40, 45 graus, teores de cloreto mais altos, né? E as tensões aplicadas, porque são as tensões próprias introduzidas no processo de tubificação, aí exigiria tubos com tratamento térmico e recosidos e decapados, né? E, no caso de mandrilhamentos também desses tubos, a própria deformação introduzida pelo mandrilhamento era um agente prejudicial à resistência à corrosão, né? E aí exigiu um desenvolvimento também de melhorias das práticas de mandrilhamento, que é de fixação dos tubos na parede desses espelhos para fazer o feixe tubular, né? Acho que você vai Então, falar disso isso era... depois aí, não vai não, Zé? Hein? Você vai mostrar alguma coisa disso pra gente depois aí, não vai? Depois eu vou Ok, detalhar mais. Então, então tá bom. essas seriam as maiores exigências do ponto de vista do álcool. E as exigências do ponto de vista de açúcar são mais relativas à troca térmica, Uhum. né? As questões desse manejamento também impactam, porque estão introduzindo deformação, e tem as questões de ter maior resistência ao principal fenômeno corrosivo que passou a ser observado, que era a corrosão microbiológica, que nós vamos também abordar sobre esse assunto. Então, É. essas são as diferenças mais críticas de exigências, entendeu? Uhum. Ok, obrigado. Aqui, então, repetindo, nas destilarias, os mais críticos é a coluna K, principalmente o corpo da coluna e as calotas, onde acontece a evaporação e condensação, né, até sair o álcool e passar para a coluna seguinte. O trocador de calor K, também por causa do cloreto do lado da água, né? Aí é cloreto fora dos tubos que entram na parede externa do tubo, dentro do manilhamento, onde tem mais tensão de tração, temperatura alta, cloreto, essas tensões de tração e a corrosão sob tensão fraturante nessas regiões. E tem os aspectos também de corrosão galvânica, né? Que são materiais diferentes em contato elétrico entre si, né? Num eletrólito que permita a continuidade elétrica, né? Então, isso também é um risco. Alternativas
nós fomos trocando os aços 304L por 316L para ter mais resistência à corrosão por pits, mas isso não melhora a corrosão sob tensão. A corrosão sob tensão tem que ser tratada na fonte do principal agente agressivo, que é o cloreto, e, no caso da corrosão galvânica, mais, caminhar cada vez mais no sentido de tirar os materiais menos nobres do fluxo, né? Parafusos, porcas, arruelas, a própria estrutura, né, dos equipamentos de aço carbono, na medida do possível, e passando gradativamente para os aços inoxidáveis, ou também fazer alguns revestimentos de equipamentos com aço, com chapas de aço inoxidáveis soldadas, ou, na medida do possível, dependendo do caso, fazer alguma pintura protetora, quando se puder, usar uma tinta epóxi ou uma tinta desse tipo para fazer o isolamento da parte anódica do par galvânico, né? Que seria o material menos resistente e que vai corroer mais, protegendo o material mais nobre. No caso de corrosão galvânica, por exemplo, entre aço carbono e entre aço inox, qualquer que seja o inox, quem vai corroer mais e vai ser mais acelerada ainda a corrosão é o próprio aço carbono. Então, a gente tem que pensar no equipamento como um todo, né? E ainda também, para evitar a corrosão sob tensão, não só atuar na questão de diminuir os teores do cloreto, mas também entrar com os ácidos inoxidáveis ferríticos, principalmente ferríticos como o molibdênio, do tipo 444, que tem maior resistência à corrosão por pitch e são imunes à corrosão sob tensão. Né? Então, aí você faz as três coisas ao mesmo tempo. Você melhora a resistência à corrosão por pitch, evita a corrosão sob tensão e melhora a troca térmica. Mesmo, por exemplo, nos trocadores de calor K. Pode ser uma oportunidade de mercado para introdução dos tubos de 444 nos trocadores de calor K. Ou até na própria coluna em si, né? Na coluna A, que vai da coluna A, B, C, D, até a coluna E, onde faz o álcool anidro. Então, isso também nas destilarias, né? Sim, existe, então, alguma diferenciação, né, na utilização desses tubos de inox da linhas 3XX, 4XX, né, nesse segmento de Existe. açúcar e álcool, não existe? Uma importante diferenciação é exatamente isso, né? Os tubos de ácido inoxidável ferríticos são imunes à corrosão sob tensão. E com o molibdênio, além de ser imunes à corrosão sob tensão, também tem uma boa ou até ótima resistência à corrosão por pits e corrosão em festas. Aí Então, você tem está esse falando mercado. você está falando de qualquer tipo de ferrítico? Não, né? Você está falando de Não, um eu estou falando ferrítico com principalmente molibdênio. mais do 439, que é sem molibdênio, ou do 444, que é o ácido inoxidável estabilizado com titânio e nióbio, Uhum. como é o 439, mas que tem também molibdênio, 2% de molibdênio, que melhora muito a resistência à corrosão. Não existem riscos aí de utilizar esse tipo de aço, não? Tem algumas limitações do ponto de vista de resistência mecânica, né? Mas é um projeto bem feito, considerando essas questões de exigências de limite de escoamento e de limite de resistência, ela atende perfeitamente bem, Ok. né? Mas isso aí serve para açúcar ou para álcool, né? Indistintamente. Mas aqui, esse slide aqui, eu queria mostrar mais especificamente as diferenciações em coeficiente de dilatação de diferentes aços e condutividade térmica, né? Então, por exemplo, se você pegar a dilatação de um aço 1008, que é um aço carbono comum, 14, micrometro por metro numa condição de 538 graus. Então, um aço carbono comum dilatando em 14 e um 304, por exemplo, em torno de 18, você tem aí praticamente 30% a mais, né, de dilatação dos austeníticos em relação ao ácido carbono. Então, você imagina, por exemplo, um feixe tubular dentro de um encostado
de um equipamento com aço carbono. O aço carbono dilata, o aço inoxidável trava, é tracionado. No resfriamento, o aço carbono dilata mais, contrai, espreme o aço inox. Então, ele fica sujeito a um processo de sanfonamento. Isso pode chegar até a degolar o tubo, gerando uma fratura transversal ao comprimento do tubo. Na realidade, são tubos verticais, né? Então, dentro do equipamento, sujeito a tração e compressão sucessiva, porque tem diferença de dilatação em relação ao aço carbono, pode haver um degolar, como se fosse degolar os tubos de ácidos austaníticos. Os tubos de ácido ferrítico são mais compatíveis com as dilatações dos ácidos carbono. Então, não são muito diferentes. E a mesma coisa também vale para a condutividade térmica, né? E você, por exemplo, usando um tubo de aço carbono, que tem uma condutividade térmica muito superior ao aço inoxidável, qualquer que seja ele, mas também tem uma espessura de parede mais alta, porque ele tem menos resistência mecânica, quando você junta as duas coisas, menor espessura de parede, maior área interna de troca, você compensa essa diferença de condutividade. Mas a condutividade dos ácidos ferríticos, né, que é o 444 e 439, que eu tinha mencionado antes, elas são muito maiores do que as dos ácidos faníticos, né? Então, também os ácidos ferríticos com espessuras mais baixas se aproximam muito da troca térmica de um ácido carbônico. Excelente material de troca térmica. Diferentemente dos austeníticos, né? Os austeníticos têm baixa condutividade térmica e são até considerados refratários. Então, é mais um motivo da gente migrar para os ácidos ferríticos estabilizados, para garantir isso, né? Essa melhoria, ou não perder tanto em relação ao que se perderia com relação ao ácido carbono. Então, a redução de espessura aumenta esse ganho da área de troca, a rugosidade de parede dos ácidos inoxidáveis é muito boa, muito baixa, e não, então não adere incrustações, e essas incrustações aderidas, elas são até mais prejudiciais ainda do que a própria espessura do aço, porque elas funcionam como se fosse uma capa isolante termicamente. Então, se você também reduzir as incrustações, você melhora muito a capacidade de troca do equipamento, você ganha 10, 15, até 20% a mais na temperatura do caldo na saída, no mesmo equipamento, né? E isso, não havendo incrustações, você tem uma safra mais homogênea, mais uniforme, não tem limpeza periódica para tirar incrustações, como teria nos equipamentos de aço carbono, até por causa da rugosidade mais alta, e o próprio hidrojateamento rápido já faria essa limpeza de algumas incrustações. E você teria sempre como se fosse uma parede interna, né, do tubo de aço inox, relativamente limpa, sem nenhuma incrustação. Há casos de tubos de aço carbono com tanta incrustação que ele estrangula e não passa mais nada. É como se o tubo ficasse com uma incrustação tão grande que o fluxo cai a zero, né? Obstrui. Então, acontece exatamente isso. Também tem um ganho na redução das incrustações. Tem um Então, colega aqui, acho que é o Carvalho, né? Da companhia da CIAS Consultoria. Tem uma pergunta que ele pois colocou aqui não. no chat. A tubulação de aço carbono junto com o aço inox já é uma pilha galvânica, né? E o fluido, o eletrólico. Isso já é um erro no projeto? Ou estou equivocado? A colocação dele. Estou entendendo, estou entendendo. São duas coisas diferentes. Primeiro, se a tubulação de ácido carbono recebe primeiro o fluido, e esse fluido vai entrar no circuito com ácidos inoxidáveis, esse fluido está levando todos os produtos de corrosão do aço carbono para dentro
no sistema que tem ácido inoxidável. Isso vai gerar uma contaminação interna, uma deposição de produtos de corrosão que pode potencializar a corrosão por pits ou corrosão em fresta, que é a corrosão sob depósito exatamente desses produtos de corrosão do ácido carbônico que está anteriormente no fluxo. As junções de um tubo de ácido carbono com um tubo de ácido inoxidável, por exemplo, já é um par galvânico. Dependendo da condutividade do eletrólito, vai aumentar muito a corrosão do aço carbono. E vai depender se a entrada do fluido primeiro passa pelo aço carbono ou se passa primeiro pelo aço inox. Mas uma coisa eu posso adiantar. Eu já tive casos de análise de uma planta produtora de café solúvel que tinha um sistema de abastecimento anterior de água, que essa planta foi construída numa região, num local de um frigorífico anterior, que tinha a coleta de água, os tanques de armazenamento da água de processo e de água de refrigeração, e mais as tubulações, bombas, flanges, tudo de ácido carbono, e jogando tudo isso dentro da fábrica, com tudo de aço inoxidável. Quase que acaba com a fábrica de aço inox, de tanto produto de corrosão, de tanta contaminação e de tanto problema que foi gerado, sabe? Então, o ideal é que seja tudo de aço inoxidável, né? Tanto do ponto de vista de estocagem de água, quanto de condução de tubos para abastecer uma planta produtora de algum produto que tenha ou que exija aço inoxidável, seja ele austenítico ou ferrítico. Então, um outro agente agressivo é a vinhaça, né? Que tem essa grande concentração de cloretos e temperaturas altas. Aqui, por exemplo, para mostrar para vocês, é uma tubulação de condução da vinhaça. Vai deixar ali até o campo, que pode ter um outro tanque de estocagem lá para depois sair tubos flexíveis para distribuir essa vinhaça na plantação. Mas dependendo da temperatura, você pode usar um 304L, ou um 444 ou um 316L, dependendo dessa temperatura de processo, né? Porque o sistema corrosivo tem que ser analisado, tanto o material em si, que vai sofrer ou não a corrosão, mas também os impactos do meio corrosivo em si e mais os impactos da condição de uso, né? Então, você, por exemplo, tem o 4L, 316L, um ferrítico, mas em temperaturas maiores, acima de 40 graus, por exemplo, aqui você precisa de ter ácidos inoxidáveis mais resistentes a essas temperaturas altas e, de preferência, que também sejam imunes à corrosão sob tensão. A sorte é que nesses tubos onde passa a vinhaça, a parede interna do tubo está sob efeito de compressão, né? Não tem tração suficiente para promover a iniciação e propagação de uma trinca, por exemplo. Então, é por isso que a gente ainda tem uma certa tranquilidade de trabalhar com ácidos inoxidáveis austeníticos nessas condições. Então, aqui é só um exemplo de uma outra agressividade, né? Aqui é aquele detalhe do fluxo, a gente pode passar, porque eu separei ele em dois, né? Aqui, na parte, aqui, essa parte superior aqui é o processamento da cana em si, aqui é a parte de açúcar, e aqui embaixo é a parte de álcool, né? Os trocadores de calor, os decantadores, aqui você começa a aquecer e depois aqui você evapora, né? Para fazer a destilação e a separação do álcool e a água. Aqui, para mostrar para vocês também, um efeito de um costado de ácido carbônico, como fica o costado. Aqui foi implantado, nessa usina aqui, o espelho de aço inoxidável e os tubos também de aço inoxidável. Aqui, esses tubos são os tubos retos, né, que são mandrilhados aqui para ser fixados na espessura do espelho.
tem um espelho em cima e um espelho embaixo, né? O caldo passa o vapor por dentro e o caldo por fora, né? Ou o contrário, né? Eu não lembro mais agora o que era. O caldo passa por dentro, né? E aquece e evapora. É isso mesmo. E o vapor é por fora. Com relação ao manilhamento dos tubos, antes eles começavam aqui, antes, para o tubo ficar apoiado no furo, eles davam uma pancada no furo, no tipo um cone, para alargar a boca do tubo, mas isso introduzia algumas trincas, microtrincas no cordão de solda, porque são todos tubos com solda, seja ferríticos ou austênicos, né? Ou soldados pelo processo TIG ou pelo processo RW. E, além dessa pancada, o mandril que expandia e reduzia a espessura para fixar o tubo na parede do espelho, antes tinha 3 rolos, depois foi desenvolvido um processo de manilhamento mais suave, com mandris de 5 rolos, para acomodar mais paredes do tubo no espelho e sem introduzir tanta deformação, né? E garantir mais a uma melhor fixação. Mas isso também tinha os impactos, né? Porque quando você reaproveita um espelho velho de aço carbono e saca um tubo de aço carbono para fazer uma troca do feixe tubular, depende muito da qualidade do furo, né? O ideal é que se fosse tudo novo, né? Tanto o espelho quanto os tubos, todos bem feitos, bem usinados, de paredes bem planas, para permitir um bom madeiramento e uma boa fixação dos tubos, né? Então, teve esse aspecto, aqui um grande cuidado é evitar essas pancadas iniciais para introduzir trinca no tubo e o mandrilhamento para introduzir o mínimo possível de tensões de expansão do tubo, né? Porque do lado de fora, havendo vapor, e esse vapor de uma água com cloreto pode gerar corrosão sob tensão. Então, os tubos inoxidáveis austeníticos, nessas aplicações, têm uma série de defeitos. Primeiro, tem baixa condutividade térmica. Segundo, são mais duros para deformar. Terceiro, tem a propensão à corrosão sob tensão introduzida do lado de fora por causa do cloreto da água, ou do vapor, né? E tem a deformação do mandril, por isso que era um processo de falha severa nos tubos de aços inoxidáveis austeníticos. Aqui já são equipamentos mais elaborados, né, onde o próprio costado, o teto, foi tudo trocado para aço inoxidável, né, mais compatíveis, e permitem espessuras mais finas e incrustações menores, trocas térmicas melhores, e com grande vida útil, né, porque você não para fazer manutenção, não para fazer correção e exige menos nas entre-safras, né? E pode, dependendo do seu fornecimento de cana, você pode até diminuir o tempo de entre-safra e o equipamento vai estar sempre disponível. E muito dos equipamentos antigos eles precisavam da entre-safra porque a usina sofria grandes paradas para manutenção que eram feitas sempre na entre-safra. Para a turma da manutenção, quanto maior fosse a parada da entre-safra, melhor, né? Mas isso agora, com cada vez maior produtividade de cana e maiores tempos de cultura, as entre-safras também tendem a ficar menores. Aqui é só um exemplo de mostrando que já existem equipamentos todos feitos de aço inoxidável, né? Aqui em todos eles de aço inoxidável ferrítico. E, no caso da corrosão microbiológica, que a gente tinha falado antes, nos últimos estágios de evaporação, o que acontece, resumidamente, é o seguinte: você precisa, para melhorar a qualidade do açúcar, branquear o açúcar. Esse branqueamento é feito sulfitando o caldo. Então, você tem uma coluna de sulfitação
que você adiciona, queima o enxofre, gera SO2 e SO3. Esse SO2 e SO3 em contato com o caldo, branqueia o caldo. Mas o caldo leva esse enxofre para dentro, né? Aí você entra nos estágios de evaporação e, à medida que as temperaturas do caldo vão caindo, você vai passando de um estágio para um outro sucessivo, você compensa um pouco da perda de evaporação fazendo vácuo. Então, quando você faz vácuo nesse equipamento, você arrasta a gotícula de caldo de um equipamento para o outro, que vai entrar no equipamento seguinte do lado de fora, que é o do lado do vapor, né? Aí vai condensando e vai decantando no pé dos tubos. Quando para a manutenção, na entre-safra, você tem tipo uma lama, que é um caldo, né, que condensou e ficou no fundo do equipamento, com teores crescentes de enxofre com maiores quantidades de caldo, principalmente nos últimos efeitos de evaporação, porque o vácuo é que arrasta essas gotículas para o lado de fora, né, do tubo. Então, nessas hibernações, no pé dos tubos tem um desenvolvimento bacteriológico, aqui são as bactérias redutoras de sulfato, precisa do enxofre para elas sobreviverem e se alimentarem, e o metabolismo dessas bactérias gera o SO2, SO3, ácido sulfuroso e ácido sulfúrico, que atacam as paredes dos tubos, principalmente na região limite entre o depósito e a parte não depositada, né? Aqui é uma evidência no microscópio eletrônico de varredura de teores de enxofre alto, que é proveniente do metabolismo da bactéria, e teores de carbono alto, que é uma matéria orgânica, né? Então, e mais a morfologia da própria bactéria em si. O que isso causa? É esse ataque à base de ácido sulfúrico, né? Aqui, que ataca qualquer tipo de ácido, né? Por exemplo, aqui um ácido 304 com a corrosão bacteriológica, furando, um ácido 444 também é atacado por bactérias, um ácido 439 também é atacado por bactérias, e um ácido carbono também é atacado por bactérias. Muda um pouco a morfologia, mas o ataque sempre vai haver. Vai depender muito mais da proliferação dessas bactérias e da capacidade de geração desse ácido sulfúrico, né? E da resistência de cada ácido ao ácido sulfúrico. Mas, como é um ácido sulfúrico agressivo nessas condições e tem a temperatura e tem a fresta, né? Acontece esse tipo de corrosão. Aqui é uma corrosão. Aqui é o pé dos tubos, né? No último efeito de evaporação de uma usina de açúcar. Aqui é o nível no fundo do tanque. O tubo aqui está de ponta. Isso aqui, na realidade, é o pé do tubo lá embaixo. O tubo está de cabeça para baixo aqui, tá certo? Agora está de cabeça para cima, né? Aqui, então, é o nível do fundo do tanque com as bactérias. E aqui é o resultado da corrosão bacteriológica na parede externa do tubo. Então, chega a furar, né? E é um aspecto liso, brilhante, característico de um ataque de ácido sulfúrico, muito diferente de um ataque com ácido clorídrico, que seria proveniente da corrosão cuprite, por exemplo, né? Então, é um ataque relativamente rápido, né, porque dá uma entre-safra e rapidamente perfura. E a saída, então, o que é fazer? É matar essas bactérias. Para fazer isso, ou você abaixa a temperatura abaixo de 20 graus, isso é muito complicado, né, porque em regiões quentes e na entre-safra, principalmente aqui no Sudeste, é verão, né? É de novembro a abril, por exemplo, é o período mais quente do ano. Então, nunca tem temperaturas abaixo de 20 graus, que mataria, não deixaria essas bactérias proliferar, ou acima de 70 graus, 75 graus, que é a temperatura de processo, né? Aí, durante a safra, por exemplo, não tem essas bactérias. Acontece na entre-safra, mas na entre-safra é um verão e as temperaturas entre 20 e 70 são as mais críticas
de geração dessas bactérias anaeróbicas. Não pode ter oxigênio e na deposição da sujidade por baixo não tem entrada de oxigênio, tem o enxofre para alimentar as bactérias e ela está presente na água, né? Então, é o prato cheio para elas fazerem esse estrago todo nos tubos. Para combater isso, a gente tem que gerar alguma ideia para limpar essas bactérias e matar, né? Foi o que foi feito, foi uma hibernação. O que é essa hibernação? A gente faz uma solução de soda, principalmente em torno de 10% de concentração, com pH aí 10, 12, na temperatura ambiente, enche o equipamento com essa solução, ou pelo menos a parte mais propensa a ser depositada, né? Antigamente não tinha nem entrada ou porta de visita para verificar essas alturas nos equipamentos, mas depois foram sendo introduzidas essas portas de visita para inspeção interna. Então, essas soluções aqui limpam os tubos, matam as bactérias. Você tem um material já limpo durante a própria entre-safra. No final da entre-safra, você esgota os tubos, limpa, lava com hidrojato, tira as incrustações todas e volta com o equipamento praticamente novo, né, para fazer a safra seguinte. Então, esse é um princípio básico de uma hibernação bem feita. E podem ser desenvolvidas outras hibernações com outros agentes que sejam também bactericidas e desincrustantes, né? Não teria nenhum problema de se desenvolver outros métodos. Mas esse é o mais comum e relativamente o mais barato. E no Sim. final da história, você tem a parede relativamente limpa, né? Sem incrustação do lado de dentro e sem as bactérias do lado de fora. Pode falar, por favor. Na minha questão é porque você mostrou uma solução aí para poder que pode ajudar, né? Seria a solução para limpar, para matar as bactérias. Beleza, mas isso só vale se for aço inox, né? Ou também no aço carbono, essa solução atua do mesmo jeito. Valeria também para aço carbono. Valeria também para aço carbono. Não ataca o Porque aço carbono também, não? Essa solução não. a solução de soda vai matar as bactérias e vai limpar também o aço carbono, vai gerar uma certa limpeza, por Por causa do exemplo, ataque que ele vai fazer no aço carbono, né? Mas à medida que você fizer 3, 4, 5 limpezas de hibernação, você pode ir reduzindo a espessura do aço carbono, né? mas, ô Zé Antônio, Oi? esse processo no carbono, ele não tenderia a causar corrosão sob tensão no carbono, a soda? A soda pode ter esse impacto, pode gerar algum descontrole de temperatura, a gente precisa ajustar uma melhor temperatura para essa soda trabalhar com ácido carbono, tá certo? Porque 10 graus de temperatura, 10% da temperatura ambiente foi compatível com os inox. Então, tem que achar a melhor condição de hibernação com soda para ácido carbono. Nós temos que fazer um trabalho de pesquisa para ajustar isso, evitando uma fertilização cáustica, que esse é o nome técnico, né? Fertilização cáustica, por causa da soda, e pode gerar trincas, mas tem possibilidade de ser contornado, sim. Que Ok? a história que a gente tem na parte do costado não teve problema nenhum. Sim. Mas o costado é muito incrustado e mesmo com a hibernação, ele não sai aquela incrustação, como você mostrou uma foto aí, incrustação Uhum. muito forte, né? Então, é de anos de É. uso, e aí ele não teria problema. O próprio espelho também normalmente é. Agora, Uhum. na tubulação de inox, já testamos, né, por longa data, você sabe disso, assim, com alto benefício. É. A questão toda maior é que a própria incrustação, a própria espessura da incrustação acaba sendo uma proteção para o ácido carbono, né? Isso. Então, e no caso do inox, tem essa possibilidade de proliferação dessas bactérias redutoras de sulfato no pé dos tubos que exige que tenham esse processo de limpeza, né?
E o tubo, no caso, só completando aqui, o tubo de carbono novo, eu tenho assim uma preocupação, não sei se você comunga dessa preocupação, de que essa hibernação, se fosse uma tubulação, um feixe tubular de aço carbono novo, a proteção do feixe tubular, eu tenho a preocupação de que ele viesse a ter, porque ele sofre direto, né? Ele não tem proteção nenhuma de corrosão acumulada ali para fazer. Então, eu não sei o que você acha dessa... A solda promove uma corrosão generalizada nos tubos de aço carbono, né? Isso vai afinando, e à medida que vai afinando, dependendo das pressões, pode haver até vibrações, né? Esse tubular, um tubo batendo no outro, pode acontecer uma série de coisas que tem que ser bem avaliadas e projetadas, mas eu acho que é possível, talvez seja possível se ajustar umas condições de temperatura e de composição química desse meio para ser mais compatível ao aço carbono, sem gerar uma propensão a trincas, entendeu? Queria que você deixasse aí os comentários finais, Antônio, porque você sempre fala nas suas aulas, né? Necessidade aí do profissional caracterizar o sistema corrosivo. Você fala o tempo todo do sistema corrosivo, né? Então, qual que é a sua recomendação para esses profissionais que atuam nesse segmento de açúcar e álcool, que vendem para esse segmento, né? Para que o pessoal possa fazer uma correta seleção, né, do inox? A primeira recomendação que eu vejo assim, é fácil de ser feita, e agora, felizmente, está disponibilizada, é o próprio site da Binox. Entra lá e fuça lá, que vocês vão achar coisa do Arco da Velha lá, porque... Muita coisa que o Zé Antônio escreveu também, está escrevendo, né? Está tudo disponível, entendeu? Está tudo disponível e fácil de achar, fácil de consultar. Se tiver dúvida, fala com o Paulo Ricardo, fala com a Liliana aí, liga para mim, façam o uso de tudo que vocês têm disponível agora, né? E aproveitem enquanto ainda é tempo, né? Porque o tempo está passando. Isso aí. É o grande conselho que eu dou. Usem mais a Binox, tá? Não tem outro caminho. O ácido inoxidável é um aço extremamente importante, é um aço que não te dá o direito de fazer com ele tudo que você queira, porque ele é inox, mas é muito vulnerável. Mas eu falo ainda que, acima de tudo, é um aço dedo duro. Vocês me desculpe a palavra, mas ele vai te apontar todas as sacanagens que fizeram com ele. Ele vai te falar direitinho e você vai chegar no lugar de quem tem a culpa no erro da especificação, sem dúvida nenhuma. Legal. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos, pela oportunidade e pelo convite. Agradecer ao Zé Antônio muito aqui pela disponibilidade, né, Zé Antônio? Podem contar comigo, eu estou à disposição de vocês. Um abraço para todos, então. Muito obrigado aí. Até a próxima webinar aí. Um abraço, pessoal. Um abraço, até mais. Um abraço. Tchau.